Olá, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo de matemática. Vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Dessa vez, a gente vai falar sobre as propriedades das potências. Sou o professor de Carlos Paixão. Vamos lá. Primeira propriedade. Primeira propriedade é a multiplicação de potências com a mesma base. Se vocês observarem, nós temos aqui, ó, bases iguais, quadrados, né? E expoentes diferentes. Mas, no caso, os expoentes também podem ser iguais, mas nós vamos abordar quando tiver bases iguais. O que eu faço? Bases iguais, eu vou pegar a base, repetir, e vou somar os expoentes. Ou seja, dá-se a mesma base e adicionam-se os expoentes. Por quê? Seguinte, exemplo, se eu tenho 7 elevado ao cubo multiplicado por 7 elevado ao quadrado, 7 elevado ao cubo é o 7 multiplicado 3 vezes. Multiplicado por 7 elevado ao quadrado, que é 7 multiplicado 2 vezes. Então, tirando os parênteses, eu vou ter esse 7 agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ou seja, 7 elevado a 5. Ok? Bom, 7 elevado a 5, se você observar, é a mesma coisa que 3 mais 2, ou seja, 3 mais 2 igual a 5. Então, é necessário fazer todo esse cálculo? Não. Posso pegar somente a regra que diz dá-se a base e adiciona os expoentes, já que são de mesma base. Então, eu posso dizer que 7 elevado ao cubo multiplicado por 7 elevado ao quadrado, eu conservo a base, o 7, e somo os expoentes, certo? Isso vai dar, no caso, nesse exemplo, 7 elevado a 3 mais 2, 7 elevado a 5. Segunda propriedade. A segunda propriedade é a divisão de potências com a mesma base. Eu tenho aqui a mesma base e tenho expoentes diferentes. Então, eu vou conservar a base e, observem, subtrair os expoentes. Multiplicação, eu somo, divisão, eu subtraio. Ok? Então, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Bom, por quê? Exemplo, 7 elevado ao cubo dividido por 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao cubo é a mesma coisa que 7 multiplicado 3 vezes, dividido por 7 elevado ao quadrado, que é 7 elevado a 7 multiplicado 2 vezes. Então, eu posso eliminar, nesse caso aqui, esses dois, posso eliminar esses outros dois, então, restou apenas 1. Então, 7, uma vez. Então, eu posso dizer que 7 elevado a 1 é a mesma coisa que 7 elevado a 3 menos 2. Então, eu posso dizer que 7 elevado ao cubo dividido por 7 elevado ao quadrado, eu simplesmente não preciso fazer nenhum cálculo desse, apenas vou observar a regra. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes, ou seja, coloco 7 e subtrai os expoentes 3 menos 2, certo? Então, isso é igual a 7 elevado a 1. Essa foi a segunda propriedade. Terceira propriedade. Terceira propriedade já é diferente. É multiplicação de potência com o mesmo expoente, não é com a mesma base, é o mesmo expoente. Aqui, nesse caso, eu tenho bases diferentes, mas o mesmo expoente. Então, o que eu faço? Eu posso escrever esse expoente sendo parte da multiplicação entre as bases, certo? Então, o que eu faço? Multiplica-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Exemplo aí. Por que disso? 6 elevado ao quadrado multiplicado por 2 elevado ao quadrado, eu pego 6, multiplico 2 vezes, multiplico por 2 elevado ao quadrado, que é o 2 multiplicado 2 vezes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma
multiplicação, ó, 6 por 2 e 6 por 2, já que tudo isso aqui é uma multiplicação, né? Então, separando, observe que eu fiquei agora com 2 vezes 6 vezes 2, certo? Então, se 2 ao quadrado é 2 vezes 2, então 6 vezes 2 multiplicado por 6 vezes 2, eu posso escrever isso aqui como 6 vezes 2 ao quadrado. Ok? Então, aqui é o resultado da propriedade. Então, se eu tenho uma multiplicação de potências com o mesmo expoente, então, o que eu faço? Multiplico a base e escrevo aquele expoente. Se você quiser, você pode ir mais adiante. Você pode fazer a multiplicação. Você pode fazer a multiplicação de 6 vezes 2. 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Ok? Então, 6 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado são potências com bases diferentes e o mesmo expoente. Então, eu conservo o expoente e multiplico a base. Certo? Conservo o expoente, multiplico a base. Se eu quero ir mais para frente, eu multiplico a base, no caso aqui, 6 vezes 2, que é 12 ao quadrado. Certo? Aí eu posso fazer também uma outra forma de mostrar isso aí. Se eu pegar 6 vezes 6, são 36. 2 vezes 2 são 4. Então, 36 vezes 4 dá 144. E a mesma coisa que 12 ao quadrado também é 144. Ok? Quarta propriedade. Quarta propriedade é a divisão de potência com o mesmo expoente. Então, da mesma forma que existe a multiplicação de potência com o mesmo expoente, existe a divisão de potência com o mesmo expoente. Também da mesma forma que a multiplicação, nesse caso aqui não vai, a multiplicação e a divisão elas serão iguais. O que eu vou fazer? Vou pegar a base como está, e repetir o expoente, certo? A base está sendo dividida e o expoente é igual, então eu coloco esse expoente e faço a divisão das bases, certo? Então, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Por quê? Vamos lá para um exemplo. 6 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado, eu posso escrever como 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso aqui em fração. Então, 6 vezes 6, dividido por 2 vezes 2. Então, nesse caso aqui, eu posso transformar, já que são iguais, ó, esse é igual a esse, eu posso fazer frações diferentes. Então, separando, posso fazer assim, ó, 6 dividido por 2, multiplicado por 6 dividido por 2. Ou seja, 6 meios multiplicado por 6 meios. Nesse caso, se você observar, eu tenho 2 vezes os 6 meios. Então, eu posso escrever como 6 meios ao quadrado. Certo? Então, se eu tenho uma divisão de potências diferentes com o mesmo expoente, não preciso fazer esses cálculos. Basta que eu faça o quê? Divida as bases e escreva o expoente. Assim. Ok? Quinta propriedade. Quinta propriedade vai ser a potência de potência. A potência de potência é você pegar uma potência e elevar a uma outra potência. Ou seja, eu tenho uma potência de uma outra potência. Então, o que é que eu vou fazer? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, dá-se a mesma base e multiplicam-se os expoentes. Por quê? 5 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Então, vai ser 5 elevado ao quadrado multiplicado 3 vezes. Então, nós já sabemos que isso aqui é um produto de potência de mesma base.
Então, se é um produto de potência de mesma base, eu posso simplesmente escrever a base e somar os expoentes. Certo? Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2 são 6. Mesma coisa, eu posso colocar 3 vezes o 2. Ó. 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2. 3 vezes 2 são 6. É necessário fazer todo esse cálculo aqui para chegar a esse resultado? Não, né? Então, eu posso dizer que 5 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 3, que isso é 2 vezes 6, né? A sexta propriedade. Sexta propriedade é uma propriedade extra. Essa propriedade é muito importante se saber dela, certo? As outras também são, mas essa aqui é uma das mais, porque é muito subjetivo. Potência de um expoente nulo, ou seja, potência de um expoente zero. Eu tenho uma potência cujo expoente é zero. Isso vai dar o resultado 1. Bom, são sempre igual à unidade. Por quê? Agora, isso aqui é interessante. Eu tenho um 5 elevado a zero. 5 elevado a zero é a mesma coisa que eu tenha 5 elevado a 3 menos 3, 2 menos 2, 4 menos 4. Ou seja, a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então, aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou subtraindo os expoentes para que dê zero. Então, se eu estou subtraindo, então posso fazer com que isso aqui seja uma divisão dessa forma. Ou seja, 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado a 3 menos 3, que é 5 elevado a zero. Agora eu estou fazendo o inverso. Para mostrar a vocês o quê? Para mostrar a vocês assim. Eu posso fazer em forma de fração. E se eu for multiplicar 5 elevado ao cubo, vai ser quem? 5 vezes 5 são 25. E 25 vezes 5 são 125. Então, vai ser 125 dividido por 125. Ou seja, um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Aí, o que acontece? Ele diz que é sempre igual à unidade. Eu peguei o exemplo do 5, o resultado deu 1. Se eu pegar o exemplo aqui do 2, 2 elevado ao cubo vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 8 dividido por 8, 1. Se eu pegar 4, 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 4 são 64. Então, 64 dividido por 64 é 1. Se eu pegar 10, 10 vezes 10 são 100, 10 vezes 100 são 1000. Então, vai ser 1000 dividido por 1000 é 1. Ou seja, qualquer número elevado ao expoente zero, o resultado é sempre 1. Então, se eu tenho 5 elevado a zero, isso vai ser igual a 1. Se eu tenho 50 elevado a zero, isso aqui vai me dar 1. Se eu tenho 15 elevado a zero, 15 elevado a zero é igual a 1. Se eu tiver 1000 elevado a zero, 1000 elevado a zero é igual a 1. Obrigado pela atenção, espero ter ajudado.